tem direito à ação do PASEP? Doutor Jorge, desde a nossa última live, nós tivemos alguns colegas recém-nomeados na Receita, outra situação de colegas que estavam em outro órgão e passaram a ser analistas tributários, são colegas ex-previdenciários, ex-técnicos da Previdência, tá? Então, eu queria que o senhor, tá, renovasse aí, inclusive também para esses colegas novos que estão chegando, quem tem direito a essa ação do PASEP? Se eu pudesse fazer um rápido apanhado aí da situação. Claro, vamos lá. A ação do PASEP ela é destinada exclusivamente a servidores públicos que ingressaram antes de 1988 no serviço público, mas não é irrestrito, não é todos que entraram que têm direito, tá? A gente precisa, todos que entraram antes de 88 têm direito a serem analisados se há a viabilidade para ingressar com a ação, tá? Traduzindo, quem ingressou antes de 88 pode ter sido alvo de irregularidades em sua conta do PASEP, decorrente da má administração por parte do Banco do Brasil, certo? Quem entrou depois de 1988 sequer tem PASEP, então não há que sequer cogitar essa ação do PASEP. Quais os documentos devem ser encaminhados para a ação do PASEP? Entrou antes de 1988 e gostaria de saber se tem realmente, né, se está, que documentos ele deve encaminhar para o escritório. A doutora Alessandra já falou, solicitam a JI, é lá na aba do jurídico do site do Cindy Receita, vai lá, baixa o formulário, assina o formulário e nos encaminha por e-mail, tá? Por e-mail jurídico@cindireceita.org.br. Junto com esse formulário de AJI, como é que é o procedimento? A gente aqui verifica se o filiado realmente é filiado, e aí a gente encaminha para o escritório. Aí o escritório solicita alguns documentos ao filiado. Que documentos são esses? Como é que é esse procedimento entre o escritório e o filiado? Por favor. Tá, muito bem. Se o filiado ele quiser já se adiantar, tá, o ideal é que ele já tenha os extratos microfilmados completos de sua conta PASEP. Tá? Isso aí se consegue em qualquer agência do Banco do Brasil. Tá? É um direito de cada um, são contas individuais, certo? E esse é o documento imprescindível para que a gente analise se há ou não a viabilidade para ingresso dessa ação. Ou seja, se há ou não, se o filiado se o servidor público foi ou não alvo de irregularidades em sua conta PASEP. Tá? A partir dessa análise, a gente pode ou não, dependendo de cada caso, solicitar ainda outros documentos, como, por exemplo, e a gente vai tratar disso aí, porque foi alvo foi o principal alvo desse julgamento agora por parte do STJ. Dependendo do caso, pode ser que o servidor precise providenciar os contra-cheques. Tá? Se o Banco do Brasil recusar a fornecer documentos, o que fazer? Quais são esses documentos? E o que é FOPAG? Se o Banco do Brasil se recusar a fornecer esses extratos, doutor Jorge, tem acontecido isso? O que a gente mais recomenda é sempre que tente mais de uma vez, inclusive, às vezes, mude até de agência, porque, pela nossa experiência, o Banco do Brasil ele não tem se recusado. Acontece uma vez de uma ou outra situação pontual, né, um funcionário ou outro criar algum tipo de dificuldade, mas que é rapidamente sanada em outra agência, então não creio que seja uma dificuldade recorrente, não, vai ser uma situação pontual, certo? O filiado, o servidor que ele quiser ser mais conservador e também quiser se antecipar, tá? Ele já pode também solicitar as suas fichas financeiras, porque pode ser que seja necessária essa análise. A gente vai chegar lá quando a gente tratar aí especificamente desse julgamento. Mas o documento imprescindível hoje para essa primeira análise de viabilidade é o extrato microfilmado, que é conseguido junto ao Banco do Brasil. Então, pelo que o senhor falou aí, doutor Jorge, então existe os extratos do Banco do Brasil, né, os contra-cheques,
as fichas financeiras. Tá? Eu queria que o senhor esclarecesse. Tanto faz mandar o contra-cheque como a ficha financeira, ou tem que ser os dois, um substitui o outro, tá? E eu queria que você esclarecesse, porque numa outra live a gente mencionou rapidamente um termo chamado FOPAG, tá? Se o senhor Isso. pudesse esclarecer o contexto desse FOPAG aí, né, na ação do PASEP. Tá, me permita voltar um pouquinho, é importante, a gente até tratou disso mais cedo, né? Que é importante a gente fazer uma contextualização aqui dessas suspensões. Houve uma primeira suspensão lá em 2021, e o que são essas suspensões? Que o pessoal pode estar se perguntando aí. Essas suspensões quando um tribunal superior, na verdade o tribunal, o principal tribunal do país, que é o STJ, né? Tem também o STF, mas basicamente hoje que trata dos tribunais estaduais, a gente pode mencionar aqui o STJ, há uma solicitação assim por parte de outros tribunais por conta do grande volume de demandas, e aí ele decide parar, estou falando aqui a grosso modo de forma superficial para o pessoal entender, tá? Parar e analisar essas questões que está sendo alvo aí de grande volume de processos, para ver se isso pode ser alvo de uma repercussão geral no país. E aí, se ele entender que ele suspende todos os processos daquela matéria no país, para que seja uniformizado o entendimento, para que não fique cada tribunal com um entendimento e cada juiz ali com um entendimento. E aí acontece muitas vezes que a gente é questionado, né? Tem filiado que chega e fala, mas o meu processo foi julgado procedente, o processo do meu colega foi julgado procedente, o meu não foi. Justamente por conta disso, para que não fique prevalecendo aqui entendimentos individuais da cabeça de cada juiz, quando chega num volume, num grande número de processos, esse tribunal, o STJ, ele decide suspender, analisar e dizer, peraí, vamos decidir sobre essas questões e vamos uniformizar. A primeira suspensão, que foi lá em 2021, ela tratou de questões acessórias à ação. Falou de prescrição, falou de legitimidade passiva, se era o banco dizia que não era responsabilidade dele, que era da União, ele tentando se esquivar ali. E o STJ abordou essas questões e foi em 2023, se eu errar alguma data, Daniel, não se acanhe aí de me corrigir, que a cabeça falha às vezes. Em 2023, o STJ foi lá e decidiu a esse respeito. Foi uma decisão muito interessante para os servidores, deu ali 10 anos de prazo prescricional, a contar da ciência do dano, que era o acesso aos extratos, né? Disse que o banco é a parte legítima, efetivamente, para responder por essas eventuais irregularidades, e os processos foram retomados. Esse julgamento, lá em 2023, teve uma repercussão gigantesca, tá? E os processos que já eram muitos, eles se multiplicaram, e em 2024, Daniel, 2024, é isso? 2024. Isso, correto. Correto, né? Em 2024 foi alvo de um novo repetitivo no STJ, agora o tema 1.300, aquele primeiro era o tema 1150, tá? E aí o STJ agora suspendeu novamente tema 1.300 para abordar o quê? Abordar agora sim uma questão que envolvia mais ali o procedimento, envolvia mais o mérito da ação, que dizia respeito à inversão do ônus da prova, a quem cabia provar cada questão alegada no processo. Tá? E é aí que entra a tal da siglazinha FOPAG. Porque o que é que foi decidido lá pelo tema 1.300, agora recentemente pelo STJ, inclusive é tão recente que sequer transitou em julgado ainda. Tá, pessoal? Ainda nem saíram de suspensão os processos. Depois também a gente vai explicar isso melhor. Mas, a qualquer momento, isso vai acontecer. O que é que o STJ decidiu? Quando a gente pega aquela microfilmagem, há diversos tipos de retiradas da conta do servidor, tá? E aí também eu vou tentar falar aqui numa linguagem que fique compreensível para todos. Há diversos tipos de saída de dinheiro daquela conta, e é justamente o que a gente contesta, a grosso modo, de forma superficial. A gente contesta que, em muitos casos, o servidor ele não recebeu aquele valor,
e que isso é uma questão que até então deveria ser provada pelo banco e até então por conta do Código de Defesa do Consumidor. Isso é uma das questões discutidas aí no STJ. E o STJ, agora, nesse julgamento, em uma decisão, assim, a gente também comentou sobre isso mais cedo, em uma decisão, assim, relativamente protetiva para o banco, né, vislumbrando aí, preocupado com a quantidade de processos, preocupado com o dano ao patrimônio de uma empresa pública, tá? Decidiu que nem todas as provas deveriam ser apresentadas pelo banco. Uma parte das provas cabia ao servidor. Um dos ministros, naquela ocasião, o ministro Afrânio, chegou a pontuar que não achava isso correto, que o servidor não tem condição de ir em busca de tantos documentos de contra-cheques e ficha financeira que remontam aí 30, 40 anos, que ele foi bancário, ele sabe da dificuldade, que o banco é uma potência, o banco pode conseguir isso, mas ele foi voto vencido. E o que se decide em repetitivo não se discute, se cumpre. Tá? O STJ, então, disse que todos os códigos que indicarem lá que os pagamentos foram efetuados em contra-cheque, é o tal do pagamento que o códigozinho indica lá na microfilmagem FOPAG, tá? Esse ônus é exclusivo do servidor, tá certo? Então, se o caso individual, se o caso que a gente analisar contiver esse código, a gente precisará solicitar ao servidor que ele vá em busca de suas fichas financeiras, tá? Então, mas todos os servidores vão ter esse código? Não. Por isso que não necessariamente a gente vai precisar solicitar essa documentação. Há servidores que não têm esse código, que houve outro tipo, houve outra retirada da... Tá? E aí o ônus é do banco, decidiu o STJ. Em tese, eles são mais positivos para o servidor, certo? Prova mais simples, mais fácil, e uma produção de uma prova que é onde então basta ali a gente tá com imagem, fazer o cálculo, fazer a nossa e então ingressar com a ação, e aí o ônus vai ser todo do banco. Há casos em que há outros códigos, há uma situação mista, que é o FOPAG e outros códigos. Esses casos também a gente precisará ir em busca das fichas financeiras. Tá? Então, a gente entra em uma situação de que o servidor ele pode simplesmente não conseguir essas fichas financeiras. Pode acontecer. Né? A gente tem passado por esses casos aqui, né, Daniel? De pessoas que tentam conseguir, o órgão não tem mais, os contra-cheques e tudo mais. E aí, essa dificuldade deve ser, a gente vai ser, esses servidores, eles vão estar com a situação de inviabilidade se o caso dele for exclusivo de FOPAG. Tá? Então, assim, vamos tentar encurtar para ficar questões mais curtas e não se prolongar tanto, ficar mais compreensível para o pessoal, mas a grosso modo, essa é a situação. Então, foi positiva para os casos em que não há a condição lá de FOPAG e para as pessoas que conseguirem suas fichas financeiras e a gente conseguir comprovar que não receberam lá em contra-cheque. Ok, obrigado, doutor Jorge. Realmente é um assunto, assim, para o leigo, é complexo, né? Porque tem essas peculiaridades aí, tá? E aí, às vezes, a pessoa não entende. Mas eu tive PASEP, eu estou vendo meu vizinho aqui, recebeu tanto do PASEP e eu não tenho direito a essa ação e tal. Então, agora o senhor esclareceu, né? Depende da maneira como foi pago lá a verba lá do PASEP para ele, né? Nesse momento, o critério para ingresso da ação, por conta da decisão do STJ, ele é mais exigente. A gente precisa, essa análise de viabilidade que o escritório faz é uma fase crucial para o ingresso da ação. Mas, ao mesmo tempo, os casos em que forem viáveis, em que a gente está testando não é viável, vamos fazer a confrontação e de fato houver irregularidade, agora com essa situação do STJ, a segurança é muito maior, porque está modulado pelo STJ. E o ônus é totalmente do banco, dependendo do caso, ou se o servidor conseguir a documentação, está ali provado invariavelmente que houve o ilícito e aí ele vai ter que... A probabilidade dele não ser restituída é muito menor. Doutor Jorge, deixando bem claro, né, essa análise de viabilidade
de viabilidade ou não da ação que o escritório faz, né, faz por uma questão de responsabilidade, né, de conhecimento, de cautela, né? De repente, um filiado pode receber um parecer do escritório dos senhores de que para ele é uma ação inviável, né, de parecer de inviabilidade, e ele ir para um outro advogado e dizer, não, a gente tenta e tal. Mas aí são os riscos, né, só deixando isso bem claro, para que depois, olha, o escritório que o Síndico de Receita está lá atuando, disse que eu não tinha direito, mas o meu outro advogado aqui, recém-formado, já disse que tem, né? Então, é importante a gente deixar isso também destacado, né, doutor Jorge? Perfeito, exatamente. Inclusive, tem muito escritório, muito advogado fazendo e pecando muito nessa análise de viabilidade. Tá? E aí o risco de um revés aumenta de sobremaneira. Tá? O que a gente precisa deixar claro é que seria muito simples para a gente chegar dizer que está apto, vamos entrar, vamos ingressar com a ação. Não, mas o nosso escritório ele trabalha realmente com muita responsabilidade, inclusive pela nossa análise, pelo nosso estudo, pelo nosso aprofundamento que a gente tem nesse caso desde 2012. Assim que aconteceu a suspensão no ano passado, certo? A gente já começou a trabalhar, a gente já entendeu que o STJ ia estabelecer esse critério, porque a gente sabe que o STJ ele tem aquela proteção, o judiciário ele tem aquela proteção com empresa pública, com órgão público, e a gente entendeu que ele ia criar um critériozinho para facilitar ou para filtrar ou para facilitar a vida do banco. Então, há um ano e meio, mais ou menos, a gente já está trabalhando com esse critério, certo? E já tem devolvido algumas ações e atestando a inviabilidade. E isso daí é porque a gente tem realmente um compromisso com a segurança e a responsabilidade. O nosso foco é no êxito final e não em ingressar com ação de forma indiscriminada. Isso, inclusive foi uma preocupação do voto lá da ministra relatora, né, Maria Tereza, que destacou exatamente a existência dessas ações aventureiras, né, que acabam aí prejudicando exatamente as pessoas que estão, os advogados e os clientes que estão buscando essa ação, entrar com a ação de modo seguro, de modo correto. Pensionista tem direito a entrar na ação do PASEP? Perfeito, muito obrigado, doutor Jorge, doutor Daniel, tá? Mas me diga uma coisa, no caso dos pensionistas, né? Se o instituidor da pensão fazer jus ao PASEP, o pensionista também poderá ter direito a entrar com essa ação? Poderá ter também uma ação com viabilidade para o pensionista, doutor Jorge? Não, nesse sentido, né, Daniel, não muda absolutamente nada. É a mesma situação, a gente vai fazer a mesma análise, o mesmo critério, certo? Vai passar pelo mesmo filtro, pela mesma exigência de documentação. Se tiver apto, se for viável, vai ter direito a ingressar da mesma maneira. Isso, a única variável fica a título do coletivo, né, de quem vai figurar ali como autor, né, uma vez que se existe inventário, quem responde é o inventariante, e não havendo o inventário, fica respondendo o espólio, que no caso aí tem que ser representado por todos os herdeiros, não apenas pelo pensionista. O que é a declaração de gratuidade da justiça e em que momento pode ser pedida? Existe risco em solicitá-la? Ok, muito obrigado. Doutor Jorge, outra questão também, e doutor Daniel, é a questão da gratuidade da justiça, tá? Alguns filiados têm essa preocupação, eu estou dando uma declaração falsa para a justiça de que eu sou pobre, e não é assim, pelo meu contra-cheque eu não posso me considerar pobre a ponto de pedir gratuidade da justiça. Não, isso não está uma coisa, às vezes, muito clara para alguns filiados. Então, eu queria que o senhor esclarecesse o que é que significa aquela declaração de hipossuficiência, tá? E em que momento pode ser solicitada a gratuidade da justiça? Se só pode ser solicitada no início da ação, se no curso da ação também ainda pode. Eu queria que o senhor desse algumas palavrinhas sobre isso aí. Não, a gratuidade da justiça, você já tem entendimento, já pacificado que ela pode ser formulada em qualquer momento processual, tá? Mas a gente formula lá no início
e o sindicato Sinrecente, ele oferece aí um benefício aos filiados de pagamento de custo, mas condiciona aí ao preenchimento pelo menos a tentativa através desse preenchimento da declaração. A gente sempre deixa claro que não há qualquer tipo de risco, qualquer tipo de penalização, certo, para a parte processual. Isso não é só nesse tipo de processo, não, é em qualquer tipo de processo judicial que pleiteia a justiça gratuita através da assinatura de uma declaração. É uma declaração que não afirma que é pobre, não. A declaração é uma declaração que afirma que não tem condição de arcar com aquelas custas, que podem ser custas altas. Então, é uma afirmação completamente genérica e relativa, né? Uma pessoa que ganha seus 10, 15 mil reais pode ter dificuldade de arcar ali com 3, 4, 5 mil reais de pagamento. O máximo que pode acontecer é um juiz negar, tá? E aí é outra situação. Mas, assim, então é um documento imprescindível para que o servidor se adeque aí a esse benefício de custeio aí dessas custas por parte do sindicato. A gente sempre manda essa documentação e tranquiliza, deixa claro que nunca houve nenhum tipo de problema para ninguém, nenhum cliente nosso, nenhum cliente, nenhuma pessoa que a gente conheça, não há problema nenhum em assinar essa declaração. O juiz negou, aí o sindicato vai providenciar ali o pagamento para o prosseguimento da ação. A gratuidade da justiça protege o filiado da sucumbência? Doutor Jorge, essa gratuidade da justiça também, de certa forma, protege o filiado de uma eventual sucumbência ou não tem nada a ver? Protege, certo? A gratuidade da justiça, ela elimina despesas do próprio sindicato, né? Que é um eventual recurso, não é? Um eventual honorário de perito, enfim. E a gente não pode dizer que nenhuma ação judicial, isso é muito importante, a gente sempre diz isso, tá? Qualquer advogado que diga que uma ação judicial não tem risco nenhum, esse advogado está sendo irresponsável. Tá? Todas as ações judiciais têm risco. Do outro lado tem uma parte litigando contra você. Essa parte tem fundamentação, essa parte tem algum direito, essa parte tem argumentos. Então, todas as ações judiciais têm riscos. Umas têm mais, outras têm menos. Tá? Hoje, o cenário dessa ação do PASEP, quando a gente ingressa, sobretudo depois dessas duas modulações por parte do STJ, sobretudo depois da análise criteriosa que a gente faz, confrontação de documentação que a gente faz, certo? E quantidade de exigência que a gente faz de documentação, hoje o risco ele é muito menor. Mas a gente não pode garantir êxito em ação nenhuma. Tá? Se eu entro, eu sempre digo assim, se eu entro com ação, uma operadora de telefonia me inscreveu no Serasa, mesmo eu tendo pago, eu entro com ação, eu tenho um risco ali de pegar um juiz que entende de forma diversa, enfim, todas as ações judiciais têm risco. E na hora que você é beneficiário da justiça gratuita, esse risco ele é eliminado porque o beneficiário da justiça gratuita não sucumbe. Tá? Ele não é condenado a arcar ali com custas processuais e com eventuais sucumbências. Tá? Então, realmente, o risco numa situação dessa ele vai a zero quando a parte é beneficiária da justiça gratuita. O que ocorreu na suspensão dos processos da ação do PASEP? E como está o andamento dessas ações? Doutor Jorge, eu queria que o senhor esclarecesse novamente, o senhor já até andou falando assim, mas esclarecesse novamente o que aconteceu com essa suspensão dos processos do PASEP, basicamente essas duas suspensões, tá? Essas suspensões, de alguma forma, foram benéficas ou não para os autores das ações, tá? E em que situação estão agora os processos que já foram dados entradas, que já estão distribuídos, que já estão correndo em alguma vara? Como é que, nesse momento, estão esses processos? Nesse momento, já mediantando, respondendo a pergunta final, nesse momento todos os processos ainda seguem suspensos, tá? Porque o STJ ele já julgou, ele já decidiu, mas é necessário que se aguarde o trânsito em julgado, que é a finalização de qualquer prazo recursal ali daquela decisão que foi proferida pelo STJ. Tá? Então, nesse momento, no Brasil inteiro, todas as ações do PASEP ainda seguem suspensas. Tá? Durante todos as duas situações que a gente mencionou aqui, o tema 1150, o tema 1300,
durante todo esse período, os processos ficaram suspensos. Então, foram aí, o tema 1150 foi uns 2 anos e meio, né, Daniel? Esse Foram tema 2 1150. anos. 2 anos. Quase 2 anos e meio. Quase 2 anos e meio, e esse tema 1300 agora também chegou a quase aí um ano e um pouquinho também. Tá? Nesse período, nenhum processo andou. Então, às vezes, a pessoa chega para a gente e fala, mas meu processo já tem 6 anos que eu dei entrada. Veja, desses 6 anos, a gente tem aí quase 4 de paralisação por conta de determinação do STJ, e que não tem o que se fazer. Tá? Ninguém não tem uma segunda opção, não. Na hora que chega lá no STJ, nessa situação, e ele diz que esse tipo de matéria está suspenso no Brasil inteiro, paralisa do jeito que está e acabou-se. Não tem o que fazer. Tá? Como eu falei, principalmente o tema 1150, o tema 1150 só teve lado positivo, não teve nenhum lado negativo. Esse tema 1300, ele estabeleceu uma pequena proteção ao banco, que foi essa inversão do ônus da prova no que diz respeito aos casos em que há ali a indicação na microfilmagem de que os pagamentos ocorreram via contra-cheque. Tá? Antigamente vinha se entendendo, havia uma corrente majoritária, mas era discutido bastante ainda, debatido, de que esse ônus era do banco. Tá? Porque o banco é uma parte muito maior do que a parte adversa e tudo mais. Né? Todos esses pontos. Então, na verdade, esse julgamento de agora, o STJ ele deu uma protegidazinha no banco. Não dá para dizer que foi 100% benéfica para os servidores públicos por conta dessa questão. Vai ter servidor público que não vai conseguir a documentação, vai ter servidor público que vai ter os repasses no contra-cheque e não vai estar inviabilizado o ingresso. Enfim, ele estabeleceu um critério maior. Da parte do advogado, hoje o critério, a análise é muito mais cautelosa. A gente demora hoje quase 6 meses, né, Daniel, para a gente dar entrada numa ação, da parte que se inicia ali, aí em busca dos extratos microfilmados, para análise de viabilidade, para solicitação de contra-cheque, se tiver indicação lá no contra-cheque de FOPAG e tudo mais. São quase 6 meses para ingressar com uma ação individual. Tá? Mas, por outro lado, é aquela coisa, eu brinco sempre, né? A gente tem a opção de ver ali o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Né? Eu sou um otimista e eu entendo que, veja, no final das contas, houve uma modulação. Eu brinco dizendo que lá em 2012 a gente encontrou esse diamante do PASEP, era um diamante bruto, a gente foi lapidando, o tema 1150 ele deu uma lapidada maior ainda, e agora o tema 1300 deu uma lapidada ainda maior. E quem tiver 100% apto, 100% respaldado, como eu falei anteriormente aqui na própria live, quem tiver muito bem amparado e tiver apto a ingressar com a ação, tem hoje uma segurança muito maior. E a tendência, inclusive, que a ação seja bem mais célere do que as demais, porque já é um tema alvo de 2 repetitivos, já é um tema bem modulado por um tribunal, por uma corte superior. Existe ainda alguma pendência em relação aos processos do PASEP, que possa causar outra suspensão? A propósito, doutor Jorge, ainda há alguma pendência, algo ainda que poderá levar uma terceira suspensão desse processo, ou o senhor acha que a gente não tem mais espaço para uma nova suspensão? Doutor Alexandre, eu não tenho como afirmar isso, tá? Não tenho como afirmar de fato isso aí. Mas, assim, eu acho que uma suspensão desse quilate, desse tamanho que aconteceu nesses dois casos aí, de Brasil inteiro, de forma indiscriminada, sem nenhum tipo de filtro e tal, acho muito improvável. Mas eu não tenho como afirmar isso. Infelizmente, hoje nossos tribunais, nossas cortes superiores são imprevisíveis e tem interferências, não tem como negar que tem interferências externas, políticas, econômicas, então eu não tenho como afirmar. Eu acho que hoje a ação está muito bem lapidada, vamos dizer assim. Tá? E que era essa a intenção, na verdade, dos tribunais quando levaram para o STJ. E essas suspensões, né, no âmbito nacional e todos os processos, né, aí pegando um pouco mais o lado processual da coisa,
A primeira suspensão poderia via retirar o Banco do Brasil do polo passivo, né, e a prescrição a fulminar a própria ação, prejudicar todo mundo, e essa segunda era mais no sentido do aspecto de provar que é também na fase mais inicial do processo, né? Então, a suspensão era mais no sentido de conformar isso tudo para dar um procedimento mais célere realmente. Como solicitar a participação na ação do PASEP? Qual o contato do escritório? E cuidado com os golpes. Eu queria aproveitar, doutor Jorge, tá? Nós já estamos nos aproximando aí dos 20, 15 minutos finais, nossa previsão seria às 18 horas, né? Eu queria aproveitar também já para pedir para a doutora Alessandra, novamente, esclarecer como é que o filiado solicita essa ação do PASEP, doutora Alessandra, né? Por onde é que ele manda a JI e tal, e aí como é que é o processo, como é que é o procedimento, e a partir de que momento o contato é unicamente do filiado com o escritório, se a diretoria de assuntos jurídicos fica acompanhando, fica também atuando dessa forma. Pudesse esclarecer aí para o filiado, por favor. Perfeito, até porque entraram outros filiados, né, que ingressaram Exato. na live depois do início. Para esclarecer para todos, como a gente vem falando aqui, essa ação do PASEP é uma ação individual. Por quê? Porque cada servidor, como o doutor Jorge explanou, vai ter uma realidade em relação aos seus extratos do banco. Alguns, o escritório vai fazer análise e vão ter direito a essa ação do PASEP. Outros não têm direito, né? Então, ele vai recolher essa documentação, que a gente vai explicar aqui como é que o filiado vai mandar, e é ajuizada uma ação individual para cada um dos filiados que solicita a JI e possui o direito ao PASEP, né? Tem as provas, seja via ficha financeira, contra-cheque, ou, no caso de saques, os extratos do banco, que aí, como o doutor Jorge destacou, aí o STJ mandou que é ônus do banco, né? Se for exclusivamente de saque. Se for esse o caso, o escritório vai ajuizar uma ação individual de PASEP. Como é que funciona? No nosso site tem uma abinha do jurídico, onde estão todas as notícias do jurídico. Em breve, essas novas lives do jurídico também vão estar disponíveis ali. E ali tem uma aba em cima, no canto direito, que diz solicitar a JI. Ali você vai ter acesso ao nosso formulário de solicitação de JI. O filiado preenche, né, coloca que o assunto é a ação do PASEP, vai mandar para o jurídico por e-mail, o jurídico vai receber, vai ver se o filiado preenche os requisitos, né, e vai encaminhar para o escritório a JI deferida. Como foi adiantado aqui pelo Dr. Jorge, se o filiado... pronto. Obrigada. Vai mostrar aí onde está ali, solicitar a JI, onde que está no nosso site o formulário de solicitação. Então, o jurídico vai encaminhar para o escritório essa solicitação de AJI do filiado. Quando o filiado já manda o formulário com os documentos, o jurídico já encaminha esses documentos também para o escritório. Se o filiado for encaminhar só o formulário de AJI, o escritório, quando receber o formulário, vai solicitar para o filiado esses documentos necessários para análise de viabilidade da propositura da ação, né, que são os contra-cheques e fichas financeiras, e os extratos do banco, caso ele tenha solicitado de uma agência do Banco do Brasil. Então, a partir do momento do encaminhamento da JI para o escritório passa a ter um contato direto com o filiado, né? Eu queria até aproveitar aqui, doutor Jorge, doutor Daniel, para a gente reforçar os canais oficiais do escritório, porque nossos filiados também foram vítimas de algumas tentativas de golpe, de fraude, por pessoas tentando se passar pelos advogados dos escritórios, né, parceiros do sindicato. Então, é importante essa atenção para os canais oficiais, e-mail e telefone do escritório. A gente vai colocar aqui na live. Então, é dessa forma que funciona. Encaminhamos o formulário de AJI para o escritório, e aí o escritório passa a ter um contato direto com o filiado para solicitar documento e para fazer essa análise de viabilidade para a propositura da ação. A partir do momento da ação proposta, né, o filiado passa a ter uma informação tanto via escritório como via sindicato. Né, o escritório vai passando relatórios para o sindicato, à medida que o escritório passa esses relatórios, a DAGE também passa a ter informação sobre as ações ajuizadas.
né? Então, é dessa forma que funciona essas solicitações de AJI que são encaminhadas para o escritório. Então, doutor Jorge, se eu puder passar aqui esses contatos oficiais do escritório, né? Porque, às vezes, né, o escritório ele precisa de solicitar esses documentos não só para análise de viabilidade, mas também quando há essa declaração, o pedido de justiça Isso. gratuita, o juiz às vezes determina que o beneficiário comprove, né, por meio de documentos, essa solicitação. E o escritório entra em contato com os filiados pedindo essa documentação. E vários filiados entram em contato conosco para perguntar: olha, eu recebi esse contato, é verídico, né? Partiu mesmo do escritório, então é importante que a gente coloque aqui esses contatos. Sim. Vamos colocar isso aí. Só acrescentando um ponto lá que o doutor Alexandre falou, tá? Há essa parceria entre o Sindicet e o escritório, mas a relação entre o filiado e o escritório, ela é privada, cliente-advogado. Há uma assinatura de contrato do nosso escritório com a pessoa do filiado, tá? O que o sindicato oferece é um benefício, na verdade, e que, por sinal, poucos sindicatos do Brasil, a gente advoga para vários, poucos sindicatos do Brasil oferecem benefícios tantos benefícios para os filiados, certo? Com relação a esse ponto, é muito importante, em primeiro lugar, que o nosso escritório ele não pede, não solicita qualquer tipo de PIX, de pagamento ao filiado, ao cliente, tá? A gente não pede, certo? Os golpes hoje em dia, o que é o famoso golpe do falso advogado, que inclusive saiu no Fantástico no último domingo, é exatamente isso. Ele tem os dados do processo e muitas vezes o cliente ele acha que o meu advogado é responsável, como é que ele deixou o dado do meu processo ir parar na mão de um bandido? Os dados dos processos, eles são públicos, pessoal. Tá? Eles estão no sistema do Poder Judiciário e eles são públicos por lei. O processo, ele é público por lei, a não ser as exceções são os processos em segredo, que tramitam em segredo de justiça e que esses casos de segredo de justiça são casos com previsão legal. Tá? Então, são exceção. Em regra, os processos judiciais eles são públicos. Então, o bandido ele vai lá, tem acesso ao seu processo, a algum banco de dados público, a gente desconfigura alguma facilitação e entra em contato, dando informação de processo, ganha a confiança do cliente, tá? Ganha a confiança ali da vítima, do cliente não, né? Da vítima, e acaba conseguindo ali um PIX, um pagamento. Então, a gente não pede PIX aos clientes ou filiados. O que a gente pede diretamente depois do fechamento do contrato são alguns documentos. Tá? A gente pode pedir um comprovante de residência, uma assinatura de um documento, de uma declaração, algum documento referente à hipossuficiência. Isso aí sim a gente pede. E a gente só pede hoje por um único canal. Tá? A gente tem vários advogados, quando através desse canal o advogado fala, aparece lá o nome do advogado, mas o canal ele é único. É o nosso telefone que é fixo, certo? Ele é um telefone fixo para quem quiser ligar, que é o DDD 81, estamos sediados em Recife, 3231 7291. E esse número também é o WhatsApp. Se vocês salvarem ele em sua agenda e procurarem lá no WhatsApp, vocês vão poder falar com a gente via WhatsApp. É importante deixar claro também aqui, aproveitar esse canal, que esse telefone, por ser um telefone fixo, ele não recebe ligações via WhatsApp. Tá, pessoal? As ligações têm que ser via fixo. Muita gente acha, o escritório não está me atendendo, estou ligando e o escritório não está me atendendo. Porque esse WhatsApp ele fica em um computador e nossa equipe fica respondendo através do computador. E as ligações devem ser realizadas através de telefone fixo, ligação normal, tá certo? Mas esse é o nosso único e exclusivo canal. E, mais uma vez, eu deixo claro para ficar gravado aí, depois, quando for para o YouTube e tudo mais. Não solicitamos pagamentos diretamente aos filiados ou a clientes. Não solicitamos PIX aos clientes. Tá? Eu acho que é isso, né, doutora? Exato, muito obrigada. Porque fica registrado, é sempre bom, né? E como a live vai ficar gravada e essa parte destacada, toda vez que o filiado receber uma abordagem que ele estiver com dúvida, ele pode ali consultar, né? Tirar essa dúvida, né? Porque eles são abordados diariamente com essas tentativas de fraude
Geralmente são esses que pedem algum tipo de pagamento de uma guia, uma GRU, pagamento de um Pix. A gente sempre fala para os filiados desconfiarem de qualquer tipo de pagamento e para ligarem para o jurídico para confirmar antes de efetuar qualquer tipo de pagamento. Isso não é feito pelos escritórios. Dúvidas e questionamentos sobre a ação do PASEP. Que os filiados que estão com os seus questionamentos aí, dos seus casos individuais, que eles nos encaminhem, né, doutora Alessandra, para o e-mail do jurídico, @sindireceita, que a gente encaminha diretamente para o escritório, tá? É jurídico@sindireceita.org.br, tá? Nos passe as suas dúvidas, que a gente passará de uma forma prioritária para o escritório. Eu tenho certeza que o doutor Jorge, o doutor Daniel, tá, darão a devida atenção e a resposta a esses e-mails. Orientações do escritório para os filiados. Perfeito. Eu reitero aqui que a gente fica à disposição, tá? Quem quiser, repito, quem quiser se adiantar, ser cauteloso, ser conservador, consiga suas microfilmagens completas, vá atrás também de suas fichas financeiras, tá? Mesmo que não seja o caso de ter FOPAG, já vai se adiantando se for o caso. Se for, já estaria com isso aí, já facilita também essa análise de viabilidade, certo? E reitero aqui nosso compromisso com a cautela e o critério, né, na análise e no ingresso desse tipo de ação, de modo a eliminar risco e entrar com a ação mais segura, mais redonda, mais amarrada possível, tá? E acreditamos fortemente que quem tiver bem respaldado, bem fundamentado, com a documentação completa e que a gente ingressar hoje nessa situação, nesse cenário atual que o STJ agora terminou por lapidar, realmente tem um direito muito mais forte e muito mais consolidado do que há um tempo atrás. Agradeço, fico às ordens e nosso canal do escritório está à disposição também. É isso aí, pessoal. A gente quer reforçar também a nossa responsabilidade aí no ingresso das ações, mas também durante a própria marcha processual, né? A gente está sempre atento às novidades, ao que vem sendo decidido, às atuações, às diferentes formas que os tribunais vêm aplicando os temas, tudo isso para a gente alcançar um melhor resultado, né? Então, pedimos aí esse voto de confiança, ao tempo também que agradeço toda a confiança aí depositada na gente.